Duas opções de bikes que chamam a atenção de quem está pensando em começar a pedalar, com certeza são a Hacker HDS e a Hacker Sport. E aí surge a dúvida, né? O que realmente muda de uma bike para outra e qual das duas que realmente vale mais a pena? Bom, se você quer saber a resposta a essa pergunta, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, é natural que quando a gente inicia algo, a gente acaba fazendo algumas pesquisas, a gente vai atrás de informações e é muito comum também a gente encontrar opções que são parecidas, né? E acabam tendo uma pequena diferença de valor. Como é o caso da empresa nacional Odd, né? A Odd tem dois modelos de entrada que são muito semelhantes, até mesmo no nome, né? A Hacker Sport e a Hacker HDS. Então a gente hoje resolveu fazer um apanhado a respeito dessas duas, fazendo um comparativo e tentando te auxiliar aí na parte de escolha do que realmente vale mais a pena. Então vamos à análise, né? Olhar componente por componente como a gente costuma fazer aqui na escola. Primeiro de tudo, o que a gente pode notar é o fato de que a plataforma dessas duas bikes é exatamente a mesma, né? A gente tem a mesma configuração de quadro. E aí, claro, os componentes que vão alterar um pouquinho de uma para outra. Então, os quadros aqui, ambos são em alumínio, 6061, com aquele tratamento T6, que é um tratamento térmico que ela recebe nesse padrão de bike, certo? O acabamento aqui das duas é externo, né? Não temos ainda acabamento interno. E claro, né, como eu citei, elas vão ter a mesma geometria, pois afinal de contas a plataforma é igual. Aqui a gente tem os conservadores 71 graus na dianteira, uma fórmula que vende muito bem, então você fica com uma posição um pouco mais confortável de pilotagem, segundo o que a gente já sabe, né? E aí sim a gente vai ter a primeira diferença. Enquanto a nossa Hacker Sport vem com uma suspensão da marca Odd, ou uma suspensão Zoom, que é adesivada com o nome Odd, de 100 mm de curso e sem a trava, nós já temos, no caso, a nossa Hacker HDS, uma suspensão também da Zoom, porém com a trava no crawl, que é aquela trava que fica no ombro, né? Então, para quem está iniciando, a suspensão com trava, ela te facilita no momento de uma subida, no momento de tu usar ela num sprint, pedalar um pouquinho mais forte, então tu vai fazer com que a suspensão fique travada e não trabalhe, né? Já uma coisa que não vem a ter na Hacker Sport. No site da Odd também é informada a possibilidade de vir com uma suspensão da Santur, né? Que é uma XCM30 também de 100 mm de curso. No caso aí, então, existe essa variação de suspensões que pode ocorrer de uma bike para outra, segundo o próprio site da Odd. Já para a parte de transmissão, nós vamos ter uma bela de uma diferença, né? Pois afinal de contas, nossa Hacker Sport vai vir com 21 velocidades, então sendo 3 coroas na dianteira por 7 na traseira, e predominantemente com o grupo Turley, né? Então a gente vai ver um câmbio traseiro TY500 e um câmbio dianteiro TY700. No caso do pé de vela, nós temos um pé de vela que vem com 24, 34 e 42 dentes. No site existe a possibilidade de vir um pé de vela Turley, né, TY301, ou um pé de vela da marca Sugino, que é o que está acontecendo aqui nesta bike. E o passador aqui é um EF505 da linha Shimano, que é um passador integrado ao sistema de freios. Outro ponto que faz grande diferença na Hacker Sport é o fato de que ela ainda vem com um sistema de rosca, né? Então a gente ainda não vê a tecnologia do cassete para a parte de transmissão. E aí então aqui a gente vai ter uma variação, né, que vem de ser de 14,28, 14,32 ou 14,34, um cancelando o outro, né? Então a gente pode ter uma distribuição de marchas um pouco menor ou um pouco maior segundo o site. Neste modelo que nós temos no estúdio no momento, nós estamos com 14,32 dentes. E já no caso da nossa Hacker HDS, nós vamos ter uma transmissão de 24 velocidades. Então a gente vai ter 3 coroas dianteira por 8 velocidades na traseira. Também se constituindo de um grupo Turley, né? Porém com algumas diferenças. Então aqui nós vamos ter um câmbio traseiro TX800 e o dianteiro o mesmo TY700 que nós vemos na Hacker Sport também. Porém, né, o traseiro ele vai ser um pouquinho mais robusto. Se você ficou um pouco em dúvida em relação a essa parte de números, Turley TY e TX, a gente tem um vídeo onde a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa parte de câmbios, né? Então tá aparecendo um cardzinho aqui para vocês, onde a gente aborda tanto a linha de entrada, né? E também tem outros que vão abordando outros câmbios um pouco mais completos. Então a gente tem já esse material aqui no canal, se vocês tiverem dúvida, dê um pausezinho no vídeo, vão lá assistir, depois voltem para cá. E como eu citei, né, nós temos uma bela diferença em relação ao sistema de transmissão na Hacker HDS pelo fato de que ela já vem com um sistema de cassete. Então aqui a gente tem uma distribuição de energia um pouquinho melhor e as marchas ficam um pouco mais próximas, né? Então possibilitando ter um escalonamento, uma distância entre elas um pouco maior. Então isso faz com que a gente tenha o mesmo pé de vela, né? Então a gente tem 24, 34 e 42 dentes na dianteira,
Porém, lá na traseira a gente vai ter um escalonamento mais amplo, sendo de 12,32 dentes. Então isso quer dizer o quê? Aqui na Hacker Sport nós temos uma distribuição de 21 velocidades com um sistema de transmissão um pouco mais reduzido, pois afinal de contas são menos dentes nessas engrenagens. E aqui no caso da Hacker HDS nós temos 24 velocidades, porém com mais alcance. Então isso infere não só no número de marchas, mas com o fato de que você consegue ter um pouco mais de leveza, né, ao manter a rotação por minuto, mesmo numa subida. Então essa é uma das grandes diferenças dessas duas bikes aqui. Como eu citei, né, os passadores da Hacker Sport são integrados ao sistema de freio. Já no caso da nossa Hacker HDS, não. Então aqui os passadores são individuais, que podem ser Shimano altos ou L2, que é uma outra linha que a Odd também está usando nas suas bicicletas, como é o caso dessa bike que a gente tem no estúdio aqui neste momento. Outro fator que muda bastante de uma bike para outra é o seu sistema de freios, né? Como eu citei, nós temos um passador EF505 que é integrado ao sistema de freios e com rotores de 160 mm na Hacker Sport. Já no caso da nossa Hacker HDS, nós temos o freio NUT, ou a variação do Absolute ou do Logan, né? No caso dessa bike que a gente tem aqui no estúdio, está com freios da NUT, também com rotores de 160 mm. E uma informação que talvez vocês não saibam aí de casa, Hacker Sport é o modelo de entrada da Odd. Hacker HDS nada mais é do que a Hacker com Hydraulic Disc System, ou HDS, né? Então essa é a principal variação em relação aos dois modelos aqui. E aí surge a dúvida, o que vale mais a pena? Ter uma opção com freios hidráulicos ou ter uma opção com freios mecânicos? Bom, a resposta é depende, né? Depende muito do seu uso, pois afinal de contas, se você realmente tem a necessidade de ter um freio a disco hidráulico, pode ser mais efetivo optar pela Hacker HDS. Porém, se o seu uso vai ser um pouco mais simples, mais interno dentro da cidade, mais urbano, por muitas vezes o freio mecânico também vai te atender. Então por isso que a gente não pode afirmar que o freio hidráulico é melhor que o freio mecânico neste caso aqui. Existe sim diferenças de uso. Obviamente o acionamento do sistema de hidráulico ele é um pouco mais efetivo, né? Existe um pouco mais de facilidade de fazer o processo de frenagem. Porém, nada impede de você utilizar, como eu já vi gente utilizando, uma bike com freio mecânico para trilhas, né? Então a gente sabe desse estilo de uso, claro que não é o mais adequado, mas também para quem está começando e não quer investir muito, pode ser sim uma opção. Ambas as bikes vão ter o mesmo padrão de componentes, né? Nós vamos estar vendo aqui então todos os componentes em alumínio, com um guidãozinho de 680 mm de tamanho, né? Com os selins da mesma marca, que é um selim da marca Velo, um selim um pouco mais simples, mas efetivo. Parte de pneus também temos a mesma configuração, nós temos um pneu genérico, né, de 29 por 2.10. O pneu também é outro item que pode ser alterado na bicicleta, fazendo com que a pilotagem fique um pouco mais efetiva, né, um upgrade que é bem interessante de ser feito. Além de outros que a gente também já citou aqui no nosso canal, né? Nós temos um videozinho onde a gente fala um pouquinho a respeito dos upgrades baratos para sua mountain bike. Ambas as bikes são produzidas em 3 tamanhos, 15, 17 e 19. Nenhuma das duas chega a ser produzida no tamanho 21, né? Afinal de contas, a Odd não enxerga essa plataforma como uma prática esportiva, então por isso ela vai até o tamanho 19. E claro, né, existe uma pequena diferença em relação a valores. Hoje, uma Odd Hacker Sport está sendo comercializada a R$ 1.999, segundo o próprio site da Odd. E já no caso da Hacker HDS, nós temos o valor de R$ 2.599. O que a gente tem igual aqui é o fato de que ambas as bikes vêm com 5 anos de garantia, né, para o quadro, e 1 ano de seguro contra roubo e furto. E, além de tudo isso, vocês conseguem fazer a compra dessa bike aqui, uma ou outra, usando o nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5. Ele vai te dar 5% de desconto na hora de fazer a compra dessa bike através do nosso patrocinador, que é a Benet Bike Shop. Bom, como eu citei, né, não existe o melhor nem o pior neste caso aqui. Existem usos diferentes de acordo com aquilo que você realmente precisa. Por muitas vezes, uma Hacker Sport vai atender a sua necessidade, você vai conseguir entender que realmente vai gostar do esporte e, claro, posteriormente a isso você vai fazer um upgrade de equipamento. E talvez se você já quiser investir um pouquinho mais e pegar uma bike com mais recursos, com 24 velocidades, freio hidráulico e ainda a suspensão com trava, a Hacker HDS também vai te atender muito bem. Fechou, galera? A gente espera ter ajudado vocês a fazer essa escolha, né? E deixem aqui nos comentários o que vale mais a pena, investir um pouquinho mais na HDS ou ficar já na Hacker Sport. Deixa aqui pra gente saber qual a opinião de vocês também. A gente agradece, o vídeo de hoje era isso, valeu e até uma próxima!